Desculpa, doutor. O requerimento, portanto, como dizia, da reconsideração da prisão preventiva, decretada em 7 de junho de 2017, sendo que o réu ora se encontra encarcerado desde 4 de julho, no presídio, no conjunto penal desta cidade que é. Na audiência de apresentação presidida por Vossa Excelência, o colega de então ponderou pela liberdade provisória, pelos motivos judiciosos de Vossa Excelência indeferiu naquele momento. Após tomar parte do grande volume que se revestiu no inquérito policial, logo em seguida também nas próprias denúncias, a atual defesa apresentou um pedido de liberdade no dia 4 de agosto último. O substituto de Vossa Excelência, Dr. Jorge Peixoto, 4 de setembro, o substituto de Vossa Excelência indeferiu o pedido naquela altura. O fato é que o pedido foi um pedido longo, pela necessidade, que era o primeiro momento de a defesa falar os autos, tentar demonstrar as razões do pedido, esclarecendo fatos. E a primeira fundamentação do pedido foi no sentido de rechaçar os entendidos requisitos de cautelaridade, então, postos pela Polícia Federal e endossados pelo egresso Ministério Público Federal. A prisão preventiva foi decretada por Sua Excelência sob os fundamentos de que teria ocorrido reiteração delitiva. Nós apontamos neste pedido e pensamos que conseguimos demonstrar que não houve reiteração delitiva. Não há sequer elementos mínimos a consubstanciar isso. Respeitando as devidas opiniões, a defesa crê piamente de que não há indícios, elementos indiciários nos autos apontar que houve reiteração delitiva. No outro giro, a prisão preventiva foi decretada também por um segundo suposto requisito, qual seja por conveniência à época da instrução criminal, da investigação criminal, e não da instrução processual. A defesa ponderou também, e sob os seguintes termos, que teria ocorrido, que o senhor Ailton aqui presente, teria tentado influenciar requerentes, quanto das diligências da Polícia Federal na região, requerentes, notadamente a senhora Maria Nilza, aqui hoje presente, e a senhora Elisane, nas palavras da autoridade policial, a mentir, a mudar a versão. Ocorre que, como dito aqui hoje pela própria ora testemunha, dona Maria Nilza, ela rechaçou, perguntado pela defesa, ela rechaçou. Nesse pedido também negado por Sua Excelência, o juiz federal Jorge, nós também ponderamos e pensamos demonstrar que não houve também nenhuma atitude do ora réu no sentido de tentar atrapalhar as investigações, constranger testemunha, ameaçar, manipular, não houve nada disso. Tal qual o exemplo que tomamos hoje aqui nessa sentada, onde a dona Maria Nilza, apontada como alguém que tivesse mentido, ela disse que não foi procurada por Ailton. Aliás, nos próprios autos, o que ela diz, perguntada pela autoridade polícia federal, é que, sabendo que havia essa movimentação, ela procurou o senhor Ailton. Ela procurou o senhor Ailton e ele lhe disse o seguinte: haja normalmente. Quer dizer, não foi ele que procurou, e uma vez procurado por ela, ele não tinha obrigação de ficar calado. Nós apontamos, em relação, foi o primeiro motivo pelo qual foi feito o pedido o requerimento de revogação. No outro giro também... O senhor não vai fazer a petição toda não, né? Não, mas seria breve, porque agora já vai mais adiante. Não, agora vai mais adiante. No outro giro, nós apontamos também que houve alteração do quadro fático. Autorizar, portanto, que a prisão preventiva, também por esse ângulo, fosse revogada. Qual seja essa alteração?
A prisão havia sido decretada por conveniência da instrução da investigação criminal. A investigação criminal, ao que consta, se findou. Ou pelo menos a defesa acreditava que havia se findado, porque o Ministério Público aponta que as investigações continuam. Também apontamos que a reiteração delitiva não surgiria pelo fato de que o Ministério Público aponta as duas senhoras aqui presentes como longamenos, como comparsas nas distintas sortes da acusação do senhor Ailton, elas estão suspensas também por determinação cautelar deste próprio juízo. Daí então, já que supostamente ele deu um através dos sindicatos não estão em atividade. Esse foi o segundo aspecto. No outro aspecto, Excelência, nós consignamos o fato de que aduzimos o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, presunção de inocência, né, e o princípio enfim, todos os princípios garantidores, princípios constitucionais garantidores da liberdade deambulatória do réu, no sentido de apontar que seria, mesmo entendendo, ainda que argumentando tanto, esses requisitos de cautela, houvesse ocorrido isso que o órgão acusador apontou, as cautelares diversas do 319, a aplicação seja unitária, ou mesmo cumulativamente de algumas delas, contemplaria vamos dizer, um resguardo do processo e, ao mesmo tempo, respeito à liberdade do réu. O princípio da proporcionalidade. Naquele pedido ainda, para finalizar, nós aduzimos e demonstramos o estado de saúde, ora evidente, do réu, acostamos para comprovar de que ele tem um estado de saúde que necessita um acompanhamento médico, alguns cuidados que não estão sendo, ele não tem contado com isso desde o dia 4, desde o dia 5 de julho. Portanto, dadas as condições que qualquer pessoa que visite o conjunto penal de que as condições estruturais, bem como a própria dinâmica, a rotina, o quadro do senhor Ailton vem piorando. A atrofia dele vem aumentando, não é só no braço, também tem uma no membro inferior. Depois de muito custo, conseguimos fazer alguns exames. O próprio conjunto penal, Excelência, não possui médico, como atestou. Temos documentos também nos autos. O próprio diretor não tem médico lá desde dezembro do ano passado. E ponderamos, então, por esse aspecto, a prisão domiciliar. E também foi negado. Muito que bem. Agora, os motivos novos que essa defesa vem, então, pleitear, que fazem essa defesa pleitear um novo momento de reconsideração dessa segregação cautelar. Primeiro motivo. Na manifestação do próprio doutor Ministério Público Federal, a própria ilustre doutora Ludmila, pelo princípio da eventualidade, sugeriu a Sua Excelência o juiz que se aplicasse a substituição por algumas cautelares diversas, acumuladas, né? Em uma boa hora, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. Ela se posicionou, Sua Excelência não acatou. No outro processo. Não foi no pedido de prisão de doutor Jorge. Mas não foi comigo. Não, Vossa Excelência não, com o juiz. Com o juiz. Esse é o primeiro fundamento deste pedido de reconsideração atual, neste momento. O outro é o fato de que, na mesma manifestação, a doutora procuradora também apontou que as investigações seguem, né? Porque tem cartas precatórias ainda para se cumprir dos processos aí de senhor Josenildo, de alguns requerimentos. Então, Excelência, seja pelos fundamentos já acostados e delineados nos pedidos anteriores, seja por esses fatos novos e motivos que a defesa ora apresenta diante de Vossa Excelência, seja pelo cuidado que se tem que ter quando o réu vem a juiz e diz: ora, eu tenho um problema de saúde. O cuidado no sentido de que tem que, pelo menos, tentar se averiguar, porque aí temos o perigo da demora inverso, a saúde do réu. Seja por esses motivos todos, a defesa vem encarecidamente e, novamente, aduzindo o princípio da proporcionalidade, no sentido de que não causaria males ao processo. Vossa Excelência, pelo menos, substituir a atual prisão por uma ou quantas queiras das cautelares diversas do artigo 319. Não causaria prejuízo ao processo e o réu teria a possibilidade
manejando, fazendo esse manejo com o juízo, na medida do possível, cuidar da sua própria saúde. Tá certo? Pede o deferimento, então, para que, se você se entender pela revogação plena, que seja. Se entender pela substituição, que seja também. Tá certo? E que, na pior das hipóteses, então, a defesa sinceramente não acredita nessa última hipótese, que Vossa Excelência, pelo menos, se digne a oficiar ao conjunto penal uma escolta, que seja uma escolta para que o réu possa fazer um exame que só pode ser feito em Salvador, em Itabuna ou Feira de Santana, um exame que já foi um neurologista que ele já fez exame, já preso agora, que indicou um exame específico. Porque nós não podemos brincar com a saúde do réu nesse sentido. Pede deferimento, Vossa Excelência. Muito obrigado. Doutora, inicialmente eu quero esclarecer que no meu pedido eu mencionei as cautelares diversas, no caso do Dr. Jorge entender que seria o caso da soltura, e sugeri algumas cautelares e esclareci também no meu pedido a questão do parcelamento do inquérito, que tem gerado alguns entretempos aqui, e eu esclareço novamente que foi parcelado justamente porque alguns benefícios mereciam mais apreciação, outros não. Então, na situação do réu ser preso, eu não poderia esperar a conclusão da investigação. Por essa razão, eu ofereci um total de 5 denúncias e as investigações seguem em relação aos outros benefícios. Sem dúvida, em relação aos outros benefícios, não há por que manter a prisão do senhor Ailton, porque em relação aos outros benefícios, vai seguir uma prisão cautelar, com certeza ela tem que ser rápida. Por esta razão, está tendo a instrução desses que eu ofereci a denúncia e esclareço que foi por essa razão que houve o parcelamento. A prisão domiciliar do réu Ailton, eu esclareci na minha manifestação e reitero que o Ministério Público Federal entende incabível por não estar suprido os requisitos de prisão domiciliar previstos lá no Código de Processo Penal. Apesar de, lamentavelmente, ele apresentar uma doença, mas o Código de Processo Penal fala em grave enfermidade que não foi demonstrado nos autos. No entanto, eu vou me manifestar pela substituição das cautelares, conforme ofereci, por uma razão. As testemunhas em que o Ministério Público insiste, e a polícia também insiste, que estava havendo manipulação, foram as ouvidas aqui na associação. Quanto à associação criminosa, o Ministério Público não tem mais nenhuma testemunha para ouvir. E quanto ao estelionato, há testemunha para ouvir, mas não há notícias de que o réu vem mantendo contato com elas. No entanto, eu reitero que a soltura do Ailton estaria condicionada ao pagamento de fiança, sem dúvida alguma. Se trata de crimes que causou prejuízo ao erário público, e principalmente ele não entrar em agências do INSS, em sindicatos rurais, e não manter contato com qualquer investigado ou com qualquer testemunha dos processos em que ele vem respondendo, sob pena de seu recolhimento ao cárcere. Eu entendo perfeitamente que o recolhimento ao cárcere antes de uma condenação é uma medida extrema, é uma medida que nem sempre o Ministério Público Federal se manifesta favorável de forma alguma, sempre quando obediente aos requisitos. Não existe essa busca desmedida de prender réus, pelo menos da minha parte, de forma alguma. No entanto, havia uma preocupação séria de que o Ailton mantivesse contatos com testemunhas. O Ailton, de acordo com as investigações, continuou pedindo benefícios previdenciários, mesmo após a busca e apreensão. No entanto, caso Vossa Excelência defina, pagamento de fiança em que o Ministério Público pede que seja de 30 salários mínimos, que ele não mantenha contato com qualquer testemunha ou com qualquer investigado, que ele não entre em nenhuma agência do INSS, de Lajeado do Tabocal, de Tiruçu ou de Lafayette Coutinho, muito menos entre em qualquer sindicato, uma vez que o fato do sindicato de Dionara, Jocelene e de Jorge estar extinto não impede que ele procure outros sindicatos rurais. E aí eu vou pedir a Vossa Excelência, caso entenda pela substituição, que oficie a Polícia Civil desses locais, para que, se tiver conhecimento desses fatos, informe imediatamente ao juiz. Por fim, eu saliento que o Ministério Público Federal vem agindo nesse processo com a máxima celeridade diante da situação do réu preso e tem agido de acordo com o que consta no processo e sem nenhum intuito desmedido de mantê-lo preso ou de buscar condenação a qualquer custo. Doutora, só para esclarecer, a doutora, no caso, manteve pela substituição e não pela prisão. Diante do fato novo, das testemunhas já terem sido ouvidas... Então,
não se mantenha a prisão e que aplique uma cautelar diversa. Cautelares diversas para evitar a reiteração criminosa e as fianças para mantê-lo vinculado ao processo e também porque o processo se trata de processos que causou realmente prejuízo. Porque, Excelência, apesar das testemunhas já ter sido ouvidas, há notícia da reiteração, então, neste momento, talvez a falta de entrar em uma agência ou de entrar no sindicato possa resolver, mas ele também precisa não ter contato com qualquer testemunha ou com qualquer investigado, porque ainda continuam as investigações. Certo. Então, feitas as considerações, eu vou adiantar a minha decisão, mas eu não vou dar a decisão fundamental agora, eu vou levar para o gabinete, porque a gente vai fundamentar devidamente. Eu vou substituir pela cautelar, certo? Até porque tem outros processos em trâmites e tudo, então nós vamos substituir a cautelar. Eu vou colocar os termos, vou fixar uma fiança também, que é praxe, é uma praxe que eu tenho aqui, de fiança, só não tem fiança se a pessoa for realmente pobre de Marredeci, vamos no sentido popular da linguagem, né? Eu podia tomar liberdade só de mais uma intervenção, que a senhora, então, judiciosamente, por conta de que eu realmente, desde julho, é desmunciado economicamente, que arbitrar essa fiança no valor do procurador Pental, um valor um pouco mais baixo. Por que é alto, doutor? Já sabe como é? Não, porque a doutora Superior... Mas acho que eu pedi 30 salários mínimos, né? Tá, mas certo. a senhora fica, o juiz da senhora... Viu, tá certo. Eu vou, com relação a esses parâmetros, de qualquer forma, já fica sabendo que ele vai ser liberado hoje, mas para cumprir